A Terra Prometida, resumo de 15 de novembro a 21 de novembro, de quarta a terça. A Terra Prometida, quarta-feira, 15 de novembro. Depois de Deus falar com Josué mais uma vez, dizer que ele é com ele como foi com Moisés, ele ia dizer exatamente o que ele e todos os outros hebreus deverão fazer. Satisfeito, Josué diz ao povo exatamente o que Deus disse a ele. Josué dá um sinal para Eleazar tirar o tecido que está cobrindo a Arca da Aliança, conforme Deus mandou, e todos ficam maravilhados nessa hora. Haniel, que estava duvidando de Josué o tempo todo, vê quando as águas do Rio Jordão começam a se abrir. Josué não se cansa de agradecer. Ele olha para os paredões de água e em seguida olha para o alto e agradece outra vez, enquanto os hebreus vão passando em terra seca entre os dois paredões de água. Assustado, Tibar fala que o impossível está acontecendo diante dos olhos dele. Diz que os hebreus realmente estão atravessando o Rio Jordão como falaram. Assim como os outros hebreus, Josué também fica maravilhado ao olhar para os paredões de água, ao olhar para a terra seca bem no meio do rio. O rei Mareque fica pasmo ao ouvir Tibar contar que uma parte do rio está seca, servindo de caminho para a passagem de uma multidão incontável. A Terra Prometida, quinta-feira, 16 de novembro. Depois de atravessarem o rio, Josué fala para o povo que eles devem sempre se lembrar de tudo que Deus fez por eles. Diz que eles devem se lembrar o quanto Deus tem sido fiel e poderoso para com eles. Depois de falar com o povo, Josué vai cumprir a promessa que ele fez ao seu tio Moisés. Vai plantar a semente de tamareira na terra prometida. Aruna percebe que Josué está saindo e vai atrás dele. No momento em que Josué vai plantar a semente, Aruna chega e o surpreende. A moça pede desculpas por atrapalhar. Josué fala que ela não está atrapalhando nada. Diz que ele vai plantar a semente de tamareira e pergunta se ela quer o ajudar. Ele conta que desde que Moisés entregou aquela semente para ele, ele a carrega com ele, esperando aquele dia chegar. Depois de plantar a semente, Josué e Aruna conversam e num determinado momento ela fala que percebeu que ele está emocionado. Ele diz que não é nada, fala que já passou. Aruna fala para Josué que ele não precisa de se envergonhar por ter sentimentos. Josué fala que ele está lutando para ser forte, está se esforçando para ser digno da missão que Deus deu a ele. A moça diz que ser forte não é esconder sentimentos. Então Josué decide não esconder mais os sentimentos dele nesse momento. Ele vai se aproximando dela aos poucos e eles se beijam pela primeira vez. Enquanto eles se beijam, Samara fala para a mãe que está acontecendo alguma coisa estranha lá. Diz que ela não está conseguindo encontrar nem Josué e nem Aruna. Depois do beijo, Josué diz para Aruna que ela não precisa ficar envergonhada. Aruna pergunta desde quando ele está gostando dela. Ele fala que não sabe ao certo quando começou. Diz que só sabe que a admiração dele por ela foi crescendo dia
após dia. Fala que ela realmente é especial, é uma pessoa extraordinária, diz que ela é diferenciada. Aruna diz para ele que ele também é especial. Estranhamente, ele pergunta para ela se ela corresponde aos sentimentos dele, mas só diz isso depois de beijá-la. Mas fica tudo bem, já que ela diz que também gosta dele. Josué fala para Aruna que ele quer assumir um compromisso com ela. Diz que ele vai falar com Quemuel naquele mesmo dia, pois ele quer se casar com ela em breve. Ele fala que há muito tempo ele não se sentia tão feliz. Aruna diz que ela também está muito feliz. Fala que ela se sente honrada por ter a admiração dele. Josué conversa com Quemuel e fala que Deus está fazendo tudo novo. Por isso, ele está extremamente feliz. E em seguida conta o outro motivo da sua felicidade. Ele diz que desenvolveu uma grande admiração por Aruna. Fala que ele viu nela qualidades raras. Quemuel pergunta para o líder se ele está entendendo direito. Josué fala que sim. Diz que ele quer se casar com Aruna. No decorrer dessa mesma conversa, Samara se aproxima e tenta ouvir o que Josué e o pai dela estão falando, mas não consegue ouvir uma palavra sequer. A Terra Prometida, sexta-feira, 17 de novembro. Josué conta para Aruna que ele conversou com Quemuel e fala que confessa que ele não gostou muito do que combinou com ele, porque ele não gosta daquela situação, mas fala que Quemuel tem razão. Diz que se eles contar que eles estão juntos, ela poderá correr perigo. Aruna fala que ela não concorda com o tio, mas diz que se ele acha que eles devem continuar guardando o segredo, então que seja. E em seguida ela fala que Quemuel é como um pai para ela. Algum tempo depois, Josué percebe que Salmão parece estar preocupado e pergunta o que houve. Pergunta se aconteceu alguma coisa que ele precisa saber. Salmão conta que algumas pessoas não estão satisfeitas com a distribuição da terra. A Terra Prometida, segunda-feira, 20 de novembro. Depois de ter uma conversa com Salmão, Jéssica dá de cara com Melquias, que dá em cima dela e diz que se ele tivesse uma noiva linda como ela é, nada mais no mundo teria mais importância para ele. Jéssica fica sem jeito nessa hora e fala que ela precisa ir, pois tem que ajudar o pai no mercado. Melquias diz para Jéssica que ela precisa aprender a se dar valor, e no decorrer da conversa fala que lá em Jericó ele conversou muito com Salmão. Jéssica pergunta se Salmão reclamou alguma vez dela. Melquias diz que nunca. A moça fica aliviada nessa hora, mas logo em seguida ela não gosta do que escuta. Melquias fala que Salmão, na verdade, nunca sequer citou o nome dela em qualquer conversa entre eles. E antes de finalizar a conversa, ele fala para Jéssica que Salmão não estava concentrado somente na missão lá em Jericó. Diz que Salmão também estava concentrado em outras coisas. A Terra Prometida, terça-feira, 21 de novembro. Salmão vai até a casa de Jéssica para falar com ela. Elias pede para ele tomar cuidado com o que vai dizer para a filha dele. Salmão diz que Elias não precisa se preocupar. Jéssica pergunta para Salmão o que ele tem de tão importante para dizer a ela. Salmão fala para Jéssica que ele sente muito. Diz
que se ela se arrependeu da conduta dela antes dele ir para Jericó, agora é a vez dele mostrar arrependimento. Mas fala que ele não quer reatar o noivado não, mas diz que ele quer recomeçar desde o início, quando eles se encontraram pela primeira vez. Jéssica pergunta se ela entendeu direito, pergunta se ele está querendo voltar a namorar com ela, como se eles tivessem acabado de se conhecer. E logo em seguida, ela entende que sim, e mesmo não gostando da proposta de Salmon, ela aceita. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.